Oiê, vamos falar de Enem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Conversa de Corredor. Esse podcast que eu trago em algumas temporadas para poder falar do que me cabe na telha de falar como se fosse um professor saindo de uma aula para outra, tentando também dar um pouquinho de atenção para você que é aluno ou estudante, para a gente poder entender um pouquinho mais dessa vida escolar. No episódio de hoje, a gente vai continuar então o que a gente já falou, já vai ser o 6º episódio. Cara, eu nem achei que eu ia conseguir gravar os primeiros episódios, mas estamos aqui no 6º episódio. Estou bem feliz com esse progresso. Queria saber se você também tem algum progresso que você gostaria de falar, não precisa ser necessariamente espanhol. E aí você deixa nos comentários para poder ler e te parabenizar. Hoje vamos falar então de um texto um pouco parecido com o gênero textual do texto acadêmico. Inclusive, se você caiu de paraquedas aqui e você viu esse episódio e não está entendendo o que está acontecendo, meu nome é Alessandro Perry, eu sou professor de espanhol, também sou professor de inglês, gramática, literatura e redação. E eu também faço outros conteúdos, mas esse aqui é para a gente poder falar de Enem em espanhol. E a gente já fez alguns outros episódios falando sobre a visão geral do Enem no espanhol, sobre como a gente faz uma melhor análise de textos como tirinhas e quadrinhos, texto científico, inclusive também de anúncio e cartaz e grafite. Então, caso você quiser dar uma olhada nos outros episódios, na verdade, cara, se você querer dar uma ouvida, né, porque você vai ouvir os episódios, tem também eles já disponíveis. No episódio de hoje, vamos falar então hoje sobre artigo de opinião e resenha crítica. No seu cerne, resenha crítica e artigo de opinião não tem necessariamente uma grande diferença. Assim como a gente teria talvez como diferenças como é o cartoon e a charge, o texto científico e o texto informativo, o artigo de opinião ele vai trazer de fato uma argumentação que defenda a opinião de uma pessoa em um assunto que geralmente é um assunto que está atual. Então você geralmente vai ter alguma problemática acontecendo, algum tipo de notícia que se passou, e aí vamos ter então a escrita de um texto que vai defender esse ponto de vista. Não é à toa que esse tipo de texto ele é carregado de adjetivos e advérbios. Por quê? Porque a partir do momento que a gente precisa fazer um julgamento, precisamos colocar e expor a nossa opinião, não vai ser de forma gratuita, ou até mesmo que a gente não poderia esperar que vamos ter, sim, algumas expressões, alguns tipos de uso de adjetivo, alguns exageros para a gente poder querer falar do que a gente acha sobre alguma coisa, ou o que a gente tem de opinião. Diferente do texto científico, do texto acadêmico, não necessariamente um artigo de opinião precisa trazer algum tipo de embasamento científico, no significado de que a gente tem que ter uma parte da história, uma parte da ciência que comprove o nosso ponto de vista. Perceba que eu falei aqui que não necessariamente precisa. Ou seja, pode ser que você encontre um texto que sim, ele tenha como embasamento alguns pontos científicos para poder apontar a sua opinião. Mas isso não é uma obrigatoriedade do artigo de opinião, porque o artigo de opinião ele tem uma figura um pouco mais atual, ele se baseia em alguns assuntos. Difícil a gente ter um artigo de opinião que talvez falasse, por exemplo, da ascensão da música emo ou da queda da música do rock, porque esses assuntos eles não são assuntos tão atuais que você vê em notícias, que você vê as pessoas chegando a comentar nas redes sociais, ou até mesmo que se levanta como pauta. Então, o artigo de opinião, ele vai ter essa configuração que você precisa atenção no que? A configuração dos parágrafos é geralmente a mesma que a gente tem no texto científico, do texto acadêmico. Então a gente vai ter o primeiro parágrafo apresentando a ideia, os parágrafos de desenvolvimento explicando e desenvolvendo, ou seja, defendendo um ponto de vista, explicando, justificando. Então a gente vai ter o último parágrafo como uma conclusão. Talvez seja muito comum que você veja os textos já separados em 3 parágrafos, talvez 4, 5, ou se não, um texto único ou 2, mas que eles também ainda continuam com essa mesma ideia de
apresentar, desenvolver e concluir. A parte de parágrafos é meramente estética, não necessariamente ela precisa acontecer para que você tenha um artigo de opinião. Bom, você está vendo que eu estou falando bastante sobre artigo de opinião? Qual que é a parte da resenha crítica? A resenha crítica, ela tem uma noção de analisar um tipo de obra de arte para que a gente possa, então, aí fazer uma resenha. Pode ser um filme, pode ser uma obra de arte, pode ser, inclusive, um álbum de música. Então, a resenha, ela tem essa pegada um pouco mais artística. Então, eu faço um tipo de opinião baseado no lançamento de uma produção. Como esse vídeo ele poderia até mesmo ser separado em dois... Esse vídeo, eu tô acostumado a gravar vídeo que eu tô falando do vídeo. Esse podcast poderia ser separado em dois, porque, que nem eu falei, eu separei o do texto científico, do texto acadêmico e do texto informativo. Eu separei do quadrinhos das tirinhas, da Shard e do cartoon. Por que eu resolvi fazer, então, sobre a resenha crítica e o artigo de opinião no mesmo episódio? Porque é um gênero que aparece com muita frequência, que é esse texto argumentativo, que ele vai também trabalhar um pouquinho também com texto informativo. Então, se você for perceber, a ideia de que a gente tenha 8 perguntas que são resenhas críticas e artigos de opinião é um número que a gente precisa, sim, dar uma certa atenção. Então, a minha intenção é para a gente poder ver inicialmente como se configura esse tipo de texto, porque o texto argumentativo ele trabalha de uma forma diferente do texto narrativo. Que nem eu falei, o texto narrativo ele tem as personagens principais, então você vai precisar prestar atenção nas ações, mas o texto argumentativo ele trabalha muito na ideia de uma progressão lógica. Então você vai ver que do começo do texto até o final é necessário que você leia os parágrafos e você entenda o ponto de vista. Não é que você precisa entender no sentido de, por eu entender eu concordo com a pessoa. Esse não é um ponto de um texto argumentativo. O ponto de um texto argumentativo é de fato que você compreenda, que faça sentido. Então você pode ouvir sim pontos de vista que fazem sentido, mas não necessariamente você concorda. Se você acha que, por exemplo, não tenha como você não concordar, ou seja, tipo, você achar que não existe um ponto de vista que você possa entender sem você concordar, é só você abrir hoje um vídeo com a opinião contrária de você ter sobre um filme. Eu acho que um bom exemplo é aquele Cinema Sins, que existe também a versão em espanhol, que seria Os Pecados do Cinema, que é um canal que ele vai analisando todas as partes ruins que a gente tem dentro de um filme de Hollywood. Mas existe a contraposição, que seria as vitórias do cinema. Então você tem o quê? Geralmente são os mesmos filmes, porque são filmes que são populares, ou são filmes que vão sair também agora de cartaz. E aí ele faz o contrário. Então ele coloca os pontos positivos do cinema. Então é engraçado a gente ver que o mesmo filme pode produzir duas formas diferentes o sentimento de que as pessoas gostaram, as pessoas não gostaram. Então, quando a gente lida com um texto argumentativo, uma ideia está sendo elaborada. E aí a gente precisa tomar muito cuidado com a pergunta, porque a pergunta ela pode ser que a gente tenha que entender ou uma ideia geral que está sendo apresentada, está sendo defendida, ou como que a pessoa defende um ponto de vista específico com uma explicação, uma justificativa ou até mesmo uma conclusão. Então, o mais importante quando a gente lida com esses tipos de texto de resenha crítica e artigo de opinião é ver. O texto é muito longo, como por exemplo um texto científico. Se você já viu mais de 3 parágrafos, que deve ter umas 2.979 palavras, já vai direto para você poder ver a pergunta, para isso direcionar você para poder procurar a resposta. Porque, mais uma vez, vão ter vezes que você não precisa ler o texto inteiro para responder uma pergunta. Então a gente está aqui pensando uma leitura eficiente e não que você tenha mais livros para você poder colocar na sua meta de leitura de livros. Tudo bem? Então, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. A gente vai se ouvir num próximo episódio. Você já sabe me encontrar, né?
você sabe o que eu já estou nas redes sociais, você já sabe o que eu falo, você já sabe do professoralessandro.net, você inclusive já sabe do meu e-mail do contato @professoralessandro.net. Então a gente se ouve num próximo episódio. Muito obrigado pela presença de vocês e eu espero que vocês fiquem bem. E a gente se vê, a gente se ouve no próximo episódio. Até mais!